A chuva batia com força nas janelas do pequeno apartamento na periferia de Salvador quando Rosana recebeu a ligação que mudaria sua vida para sempre. Do outro lado da linha, a voz trêmula do médico tentava suavizar uma notícia devastadora. Os exames de seu filho caçula, Eduardo, de apenas 14 anos, confirmavam um diagnóstico de leucemia em estágio avançado. Senhora Rosana, dizia o médico com gentileza profissional, precisamos começar o tratamento imediatamente. Será um processo longo e difícil, mas há esperança se agirmos rapidamente. O telefone escorregou de suas mãos enquanto ela tentava processar o que acabara de ouvir. Eduardo, o menino alegre e cheio de energia que ainda na manhã anterior havia brincado de futebol com os amigos na rua, agora enfrentava uma batalha pela própria vida. Rosana, uma empregada doméstica de 45 anos que havia criado 3 filhos sozinha após a morte do marido em um acidente de trabalho 5 anos antes, sentiu como se o mundo estivesse desabando sobre ela pela segunda vez. Durante a noite insone que se seguiu, enquanto observava Eduardo dormir pacificamente, ainda inconsciente da tempestade que estava prestes a engolir sua adolescência, Rosana se lembrou de palavras que havia decorado durante os tempos mais difíceis após a morte do marido. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Senhor, ela sussurrou entre lágrimas, eu não entendo como esta doença pode fazer parte de um plano de paz para meu filho. Mas eu escolho confiar nas suas promessas, mesmo quando não consigo ver como elas vão se cumprir. Esta oração desesperada de Rosana ilustra uma das batalhas espirituais mais intensas que enfrentamos como cristãos: manter fé nas promessas de Deus quando nossas circunstâncias parecem contradizer completamente tudo o que Ele prometeu sobre seu amor, cuidado e propósitos para nossa vida. Agarrar-se às promessas de Deus na tempestade não é sobre negar a realidade das dificuldades ou forçar um otimismo artificial em meio ao sofrimento genuíno. É sobre ancorar nossa esperança em verdades eternas que transcendem circunstâncias temporais, mesmo quando essas circunstâncias são dolorosas e parecem contradizer tudo o que sabemos sobre o caráter amoroso de Deus. É a diferença entre ter fé apesar dos problemas e ter fé por causa das promessas. Uma das maiores batalhas em agarrar-se às promessas de Deus durante tempestades é quando essas promessas parecem abstratas e distantes comparadas à realidade imediata e tangível do sofrimento. Durante esses momentos, precisamos aprender a ver além das aparências superficiais e confiar no caráter de Deus que está por trás de cada promessa que Ele fez. João Batista, um pequeno comerciante de 52 anos de Manaus, enfrentou essa batalha quando uma enchente devastadora destruiu completamente sua loja de materiais de construção que havia levado 15 anos para construir. A água subiu durante a madrugada mais rápido do que qualquer pessoa havia previsto, levando embora não apenas todo o seu estoque, mas também os equipamentos, registros financeiros, e até mesmo a estrutura física da loja. Durante as primeiras semanas após a enchente, enquanto caminhava pelos destroços molhados daquilo que havia sido seu sustento, João Batista lutava para conciliar a devastação que via com versículos bíblicos que havia memorizado sobre a provisão de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Filipenses 4:19. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Como essas promessas se aplicam agora? Ele se perguntava. Eu sempre fui fiel nos dízimos, sempre tratei meus clientes honestamente, sempre busquei servir a Deus através do meu trabalho. Por que Ele permitiu que tudo fosse destruído? A tentação era abandonar sua fé ou pelo menos questionar se as promessas bíblicas eram realmente verdadeiras para situações de crise real. O ponto de virada veio quando João Batista decidiu parar de tentar entender os porquês e começar a focar nos quem. Senhor, ele orou uma manhã, parado no meio dos escombros de sua loja, eu não entendo por que isso aconteceu, mas eu escolho confiar em quem tu és. Tu és fiel, mesmo quando minhas circunstâncias parecem dizer o contrário. Tu és provedor, mesmo quando não posso ver como isso vai acontecer. Tu tens planos para me prosperar, mesmo quando parece que tudo foi destruído. Esta mudança de foco, das circunstâncias para o caráter de Deus, permitiu que João Batista mantivesse esperança durante os meses difíceis de reconstrução. Quando o seguro cobriu menos do que esperado, ele se lembrava de que Deus tinha recursos além de seguros.
Quando empréstimos foram negados, ele confiava que Deus tinha maneiras de provisão que bancos não conheciam. Quando clientes antigos pareciam ter desaparecido, ele acreditava que Deus poderia trazer novos clientes de formas inesperadas. 18 meses depois, João Batista havia não apenas reconstruído sua loja, mas expandido para um local melhor com maior visibilidade e acesso mais fácil para clientes. A experiência da enchente, embora devastadora, forçou-o a modernizar completamente sua operação, implementar melhores sistemas de estoque e desenvolver relacionamentos com fornecedores que resultaram em melhores margens de lucro. As promessas de Deus não falharam durante a enchente, João Batista testemunha. Eu é que estava olhando para elas de uma perspectiva limitada demais. Deus prometeu suprir minhas necessidades, não preservar minha loja específica. Ele prometeu me dar um futuro e uma esperança, não me proteger de toda dificuldade. Quando aprendi a ver suas promessas da perspectiva eterna, pude confiar nelas mesmo quando não via como se cumpririam. Durante as tempestades mais intensas da vida, as promessas de Deus funcionam como âncora espiritual que nos mantém estáveis mesmo quando tudo ao nosso redor está em turbulência. Não porque eliminam a tormenta, mas porque nos conectam a uma realidade mais sólida e permanente que qualquer circunstância temporal. Irmã Conceição, uma religiosa de 58 anos que dirige um orfanato em Fortaleza, descobriu esse poder estabilizador das promessas divinas quando enfrentou uma crise que ameaçou fechar a instituição que havia dedicado sua vida a construir. Durante 20 anos, ela havia cuidado de centenas de crianças abandonadas, vendo muitas delas crescer e se tornar adultos bem-sucedidos. Mas uma mudança na legislação estadual sobre financiamento de orfanatos cortou drasticamente os recursos da instituição justamente quando os custos operacionais estavam aumentando. Durante meses, Irmã Conceição viveu numa ansiedade constante sobre como continuaria cuidando das 42 crianças sob seus cuidados. As contas se acumulavam mais rapidamente que sua capacidade de pagá-las. Funcionários começaram a procurar outros empregos por medo de que não receberiam salários. Pior ainda, algumas crianças foram removidas por familiares que duvidavam da estabilidade futura do orfanato. Havia noites que eu ficava acordada calculando quantos dias conseguiríamos funcionar com o dinheiro que restava, Irmã Conceição recorda. Via essas crianças brincando durante o dia, confiando que eu cuidaria delas, e sentia um peso esmagador sobre a possibilidade de decepcioná-las. A tentação era entrar em pânico total ou desistir antes que a situação se tornasse ainda pior. Foi durante uma dessas noites de insônia que Irmã Conceição decidiu passar tempo específico meditando nas promessas de Deus relacionadas ao cuidado com órfãos e necessitados. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus no seu santo lugar. Salmo 68:5. Deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10:14. Religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Tiago 1:27. Senhor, ela orou, estas crianças não são minha responsabilidade sozinha. Elas são tuas filhas, e tu prometeste ser pai dos órfãos. Eu entrego esta situação financeira completamente em tuas mãos e confio que tu proverás porque tu és fiel às tuas promessas. Esta oração não resolveu imediatamente os problemas financeiros, mas deu à Irmã Conceição uma paz interior que lhe permitiu funcionar eficazmente em vez de ser paralisada pela ansiedade. Durante as semanas que se seguiram, mantendo-se ancorada na promessa de que Deus é pai dos órfãos, Irmã Conceição trabalhou diligentemente para encontrar soluções práticas. Contactou organizações internacionais que apoiavam orfanatos. Organizou campanhas de arrecadação na comunidade. Explorou parcerias com igrejas locais. Investigou programas governamentais alternativos de financiamento. O interessante é que durante todo esse período de atividade intensa, ela mantinha uma confiança serena que impressionava todos ao seu redor. Não era passividade ou falta de preocupação, ela explica. Era uma atividade orientada pela fé em vez de movida pelo desespero. As promessas de Deus me deram uma base sólida a partir da qual eu poderia trabalhar eficazmente em vez de simplesmente reagir com pânico. 6 meses depois, através de uma combinação de novas parcerias, diversificação de fontes de financiamento, e doações inesperadas de simpatizantes que souberam da crise, o orfanato não apenas havia se estabilizado financeiramente, mas estava mais sólido e sustentável do que havia sido em anos.
A crise forçou uma reorganização que tornou a instituição menos dependente de uma única fonte de financiamento governamental. As promessas de Deus funcionaram como âncora durante a tempestade, irmã Conceição testemunha. Não impediram que a tempestade acontecesse, mas me mantiveram estável enquanto ela durou, e me deram confiança de que haveria um porto seguro no final. Uma das habilidades mais importantes em agarrar-se às promessas de Deus é aprender a interpretá-las corretamente, distinguindo entre o que Deus realmente prometeu e as expectativas que nós criamos com base numa compreensão superficial ou parcial de suas palavras. Muitas vezes, nossa desilusão durante tempestades vem não do falhanço das promessas divinas, mas de nossas interpretações incorretas sobre o que essas promessas significam. Pastor Ricardo, líder de uma igreja em crescimento em Brasília, aprendeu essa lição quando enfrentou uma crise de saúde que desafiou completamente sua teologia sobre cura divina. Durante 15 anos de ministério, ele havia pregado com convicção sobre as promessas bíblicas de cura, citando frequentemente versículos como certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si Isaías 53:4, e pela sua pisadura fomos sarados Isaías 53:5. A prova veio quando o pastor Ricardo foi diagnosticado com uma doença autoimune crônica que afetaria significativamente sua qualidade de vida e capacidade de ministério. Inicialmente, ele respondeu da maneira que havia ensinado outros a responder: oração fervorosa por cura, jejum, declaração de versículos sobre saúde, e convicção de que Deus certamente o curaria porque ele havia prometido cura para seus filhos. Durante meses, pastor Ricardo esperou pela cura que tinha certeza que viria. Quando os sintomas persistiram e até pioraram, ele começou a questionar não apenas sua própria fé, mas as próprias promessas de Deus. Senhor, ele orava com crescente frustração, tu prometeste cura. Eu tenho fé. Por que não estou sendo curado? A transformação em sua compreensão começou quando ele decidiu estudar mais profundamente o contexto bíblico das promessas de cura, em vez de apenas citar versículos isolados. Descobriu que muitas das promessas sobre cura tinham cumprimento tanto presente quanto futuro, tanto físico quanto espiritualismo. Aprendeu sobre cristãos fiéis através da história que haviam enfrentado doenças sem que isso indicasse falta de fé ou falhanço das promessas divinas. Comecei a perceber que eu havia reduzido as promessas de Deus sobre cura a uma fórmula mágica, pastor Ricardo reflete. Se eu tivesse fé suficiente e orasse corretamente, Deus era obrigado a me curar fisicamente. Mas isso não é o que as promessas realmente dizem. Ele descobriu que as promessas de cura incluem dimensões de restauração espiritual, força interior, paz em meio ao sofrimento, e esperança da cura completa na eternidade que transcendem apenas alívio físico imediato. Esta compreensão mais madura das promessas divinas permitiu que pastor Ricardo se agarrasse a elas de uma maneira mais profunda e sustentável. Em vez de esperar cura física imediata como única validação da fidelidade de Deus, ele começou a experimentar outras dimensões das promessas de cura: paz sobrenatural em meio à dor, força para continuar ministrando apesar das limitações físicas, compaixão aumentada por outros que sofriam, e uma perspectiva eterna que transformou sua experiência de sofrimento. 5 anos depois, embora ainda conviva com sua condição crônica, pastor Ricardo desenvolveu um ministério ainda mais eficaz com pessoas enfrentando doenças e sofrimento. Sua experiência pessoal lhe deu autenticidade para ministrar esperança de maneiras que sua teologia anterior, embora tecnicamente correta, não possibilitava. Aprendi que as promessas de Deus são ainda mais confiáveis do que eu pensava, ele testemunha. Mas são também mais ricas e complexas do que minhas interpretações simplistas haviam reconhecido. Quando compreendi isso, pude me agarrar a elas com confiança ainda maior, mesmo quando não se cumpriam da maneira exata que eu havia esperado. Uma das características das promessas divinas é que elas frequentemente se cumprem em cronogramas que testam nossa paciência e fé. Agarrar-se às promessas de Deus durante tempestades prolongadas requer não apenas fé inicial, mas perseverança sustentada que confia no timing divino mesmo quando parece que a resposta está atrasada. Voltando à história de Rosana, com a qual iniciamos nossa reflexão, aquela oração desesperada na madrugada após receber o diagnóstico de leucemia de seu filho marcou o início de uma jornada de 2 anos que testaria sua fé de maneiras que ela nunca havia imaginado possíveis. O tratamento de Eduardo foi longo, doloroso, e cheio de complicações que os médicos não haviam antecipado.
Durante os primeiros meses de quimioterapia, Rosana mantinha uma esperança otimista de que Eduardo se recuperaria rapidamente e voltaria à vida normal. Mas quando o tratamento se estendeu além do cronograma inicial, quando efeitos colaterais severos deixaram Eduardo debilitado por semanas consecutivas, quando recaídas ameaçaram todo o progresso que haviam conseguido, Rosana enfrentou a tentação de questionar se as promessas de Deus eram realmente confiáveis. Havia semanas quando eu não conseguia ver nenhum cumprimento das promessas que estava tentando abraçar, Rosana admite. Eduardo estava sofrendo terrível, eu estava exausta física e emocionalmente, e parecia que Deus havia se esquecido de nós completamente. Durante esses períodos mais escuros, ela teve que escolher conscientemente continuar confiando nas promessas divinas mesmo quando não sentia que eram verdadeiras. A prática que a sustentou foi começar cada dia, antes mesmo de sair da cama, recitando em voz alta as promessas bíblicas que havia memorizado durante os primeiros meses da crise. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Eu não recitava esses versículos porque me sentia particularmente esperançosa naquele momento, Rosana explica. Eu os recitava para lembrar meu coração de verdades que eram maiores que meus sentimentos no momento. Era uma escolha diária de confiar nas promessas de Deus em vez de confiar apenas no que eu podia ver e sentir. Durante o segundo ano de tratamento, quando Eduardo finalmente começou a responder consistentemente à terapia e os médicos se tornaram otimistas sobre suas chances de recuperação completa, Rosana pode ver como as promessas divinas haviam se cumprido de maneiras que ela não havia reconhecido durante os momentos mais difíceis. A promessa de pensamentos de paz não significou ausência de dificuldades, mas presença de uma paz interior que a sustentou através das dificuldades. A promessa de que todas as coisas contribuem para o bem não significou que a leucemia foi boa, mas que Deus usou até mesmo aquela experiência terrível para fortalecer a fé da família, aprofundar seus relacionamentos, e criar oportunidades de ministrar a outras famílias enfrentando crises similares. A promessa de que ela podia todas as coisas em Cristo não significou que foi fácil, mas que ela recebeu força sobrenatural para fazer coisas que nunca imaginou ser capaz de fazer. 3 anos após o diagnóstico, com Eduardo completamente recuperado e de volta aos estudos, Rosana desenvolveu um ministério informal com famílias enfrentando doenças graves. Sua experiência de agarrar-se às promessas de Deus durante a tempestade a qualificou para ajudar outros a fazer o mesmo. As promessas de Deus não falharam durante aqueles 2 anos difíceis, ela testemunha. Mas se cumpriram em cronogramas e de maneiras que testaram e fortaleceram minha fé. Aprendi que confiar nas promessas divinas não é sobre receber o que queremos quando queremos, mas sobre descobrir que Deus é fiel mesmo quando sua fidelidade não parece óbvia no momento. Quando genuinamente aprendemos a agarrar-nos às promessas de Deus durante tempestades, descobrimos que elas nos dão não apenas consolação emocional, mas força prática para enfrentar desafios que seriam esmagadores se dependêssemos apenas de recursos humanos. As promessas divinas se tornam fonte de energia espiritual que nos capacita para ação corajosa em vez de paralisia desesperada. A experiência coletiva de João Batista, Irmã Conceição, Pastor Ricardo e Rosana ilustra uma verdade consistente. As promessas de Deus não são apenas palavras bonitas para nos fazer sentir melhor sobre circunstâncias difíceis. São declarações de realidades espirituais que têm poder prático para transformar nossa resposta às tempestades da vida. Quando João Batista se agarrou à promessa da provisão divina, encontrou energia para reconstruir em vez de desistir. Quando Irmã Conceição confiou que Deus é pai dos órfãos, trabalhou com esperança em vez de desespero. Quando o pastor Ricardo compreendeu a profundidade das promessas de cura, ministrou com autenticidade crescente em vez de desilusão amarga. Quando Rosana abraçou as promessas sobre o futuro de sua família, persistiu com fé em vez de sucumbir ao medo. Agarrar-se às promessas de Deus na tempestade é tanto um convite quanto um desafio que enfrentamos repetidamente ao longo da vida cristã. Cada nova dificuldade nos oferece uma oportunidade de descobrir novamente que as promessas divinas são mais sólidas que qualquer circunstância que possamos enfrentar, mais confiáveis que qualquer evidência que nossos olhos possam ver, mais poderosas que qualquer força que possa se opor a nós.
Em nossa realidade brasileira contemporânea, onde instabilidade econômica, violência urbana, corrupção política e incerteza sobre o futuro podem criar tempestades constantes em nossas vidas, a habilidade de agarrar-se às promessas de Deus se torna ainda mais essencial. Não como escapismo da realidade, mas como conexão com uma realidade maior e mais permanente que pode nos sustentar através de qualquer realidade temporal. O convite permanece aberto, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios 1:20. Cada promessa que Deus fez é sim em Cristo Jesus, confirmada e garantida por seu caráter imutável e seu amor incondicional. Que possamos descobrir, como milhares de brasileiros já descobriram, que quando tempestades inevitáveis da vida chegam, e elas certamente chegam, temos acesso a uma fonte de esperança e força que transcende qualquer circunstância. Que possamos aprender a ver as tempestades não como evidência de que Deus nos abandonou, mas como oportunidades de descobrir que suas promessas são ainda mais sólidas do que imaginávamos. Esta é a aventura da fé, descobrir através de experiência pessoal que o Deus que fez promessas é completamente capaz e absolutamente fiel para cumpri-las, não necessariamente da maneira que esperamos ou no timing que preferimos, mas sempre de maneiras que demonstram seu amor perfeito e sabedoria infinita. Quando aprendemos a agarrar-nos a essa verdade, descobrimos que nenhuma tempestade é forte o suficiente para nos separar do amor de Deus ou frustrar seus propósitos eternos para nossa vida.